Psicologia e experiências das mulheres. Saúde mental. Embora as taxas de depressão e ansiedade sejam altas, é um equívoco concluir que ser mulher causaria essas condições. Precisamos considerar fatores sociais como violência, assédio, pressões estéticas que historicamente afetam mais o bem-estar das mulheres. Sexualidade. Culturalmente promove-se a ideia de mulheres como seres assexuados ou hipersexualizados, raramente como complexas. Estudos indicam que socialização e objetificação prejudicam a formação da identidade sexual e o exercício do prazer feminino. Maternidade. Embora realizar a maternidade seja fonte de realização para muitas, a pressão por essa vocação também causa sofrimento internalizado àquelas que não desejam filhos ou não se encaixam no rótulo de boa mãe. Relações. O histórico de dependência econômica no casamento e a naturalização da violência doméstica influenciaram padrões disfuncionais nas relações afetivas femininas, como submissão ou ciúmes exagerados. Resiliência. Apesar dos desafios, as mulheres demonstraram ao longo da história força, liderança e capacidade criativa para moldar as condições de sua própria vida. Isso merece reconhecimento e inspira movimentos por equidade. Símbolo de risco biológico. Alguns outros pontos que considero importantes para entender a psicologia feminina: identidade e autoestima. Pesquisas apontam que as meninas desenvolvem mais cedo o sentido de si próprias em relação aos outros, enquanto meninos focam mais em seu desempenho. Porém, a objetificação do corpo feminino e mensuração por padrões irreais de beleza podem minar a autoimagem das mulheres. Processos mentais. Há indicativos de que as mulheres tendem a pensar de forma mais contextualizada e holística, considerando múltiplas variáveis, em contraste aos estilos masculinos mais focados. Linhas retas e hierárquicos. Porém, as neurociências ainda precisam evoluir para compreender melhor possíveis diferenças. Liderança e tomada de decisão. Pesquisas apontam que estilos femininos de liderança tendem a ser mais colaborativos e orientados para pessoas, com capacidade de ouvir pontos de vista diferentes. Isso não significa incapacidade, mas sim valorização de qualidades nem sempre prestigiadas em ambientes tradicionalmente masculinos e competitivos. Envelhecimento. Além dos desafios biosociais comuns na terceira idade, como perdas de papéis e redes sociais, mulheres idosas enfrentam o luto por parceiros e ainda podem sofrer violência. Negligência e invisibilização em meio a padrões que valorizam a juventude feminina. Símbolo de risco biológico. Relações interpessoais. Estudos indicam que as redes de apoio entre mulheres, fundamentais para bem-estar, foram historicamente desestruturadas por patriarcados. Isso impacta desde a autoestima até violências internalizadas na competição intrafeminina indesejada. Discursos médicos. Ao longo do século XX, o discurso psimédico foi usado para controlar corpos femininos, patologizando aspectos como sexualidade e humor considerados desviantes. Isso marcou as subjetividades. Trabalho e realização. A perpetuação da divisão sexual do trabalho impõe mais duplas e triplas jornadas às mulheres. Isso cobra um preço emocional na realização profissional e capacidade de autonomia econômica. Religião e espiritualidade. Embora tradições espirituais tenham promovido empoderamento em alguns casos, em outras culturas a submissão feminina continuou legitimada por discursos religiosos androcêntricos, o que influencia a construção da identidade. Desigualdades raciais. O racismo estrutural no Brasil agrava todas as opressões mencionadas para as mulheres negras, que sofrem duplo preconceito. Psicanálises antirracistas são fundamentais. Símbolo de risco biológico. Diante dos pontos levantados até aqui sobre a psicologia feminina, algumas questões se fazem presentes. Como avançar nos debates sobre identidade de gênero cada vez mais fluidos nos dias de hoje, de forma inclusiva e que respeite a diversidade de vivências? Como o feminismo pode desconstruir padrões históricos de sexualização do corpo feminino sem cair em proibições tanto quanto no voyeurismo? Como entender a maternidade não como destino biológico, mas como escolha consciente, considerando a complexidade dos fatores envolvidos? Como contribuir para fortalecimento das redes de apoio intrafemininas sem produzir narrativas simplistas sobre união quando existem reais disputas de poder? Como as neurociências podem avançar em pesquisas sobre gênero de forma ética e que contribua para a equidade, sem tomar diferenças contextuais por universais?
Como garantir a autonomia reprodutiva das mulheres sem penalizar aquelas cuja realização passa pela maternidade? Símbolo de risco biológico. Você levantou pontos cruciais sobre a complexidade dos debates em torno da psicologia feminina. Permita-me agregar algumas reflexões finais. É importante ressaltar os avanços históricos conquistados, sem perder de vista as lutas ainda pendentes. Isso fortalece o movimento sem cair no pessimismo. Devemos apoiar as mulheres em suas diversas escolhas de vida, combater a violência e opressão independentemente da visão de mundo de cada uma. A escuta das vivências variadas é fundamental, sem hierarquizar certas identidades. Podemos discutir sem julgar ou temer a discordância. Reconhecer diferenças biológicas não justifica desigualdades. Psicologia social explica como o gênero é construção cultural dinâmica, não fixa. Debate aberto exige humildade para reconsiderar crenças, apoiar causas antes alheias e reconhecer privilégios. Crescimento contínuo é essencial. Teorias nunca substituem a experiência, mas iluminam processos. Sem abstração excessiva ou reducionismos, ampliam compreensão. Símbolo de risco biológico. Ao longo desta frutífera discussão, busquei iluminar compreensões sobre a psicologia feminina de forma responsável e aprofundada. Permitam-me ora resumir algumas ideias-chave, ora levantar novas ponderações. Reconhecer experiências plurais é crucial, sem totalizar ou reduzir a complexidade subjetiva. Perspectivas interseccionais revelam como opressões se entrelaçam, exigindo abordagens sistêmicas. Desconstruir estereótipos não significa negar diferenças, mas desnaturalizá-las como construções históricas. Compreender sem julgar requer atenção à agência feminina em meio a circunstâncias estruturais. Equidade exige apoiar todas as escolhas livres, não impor modelos ou estigmatizar questões como sexualidade. Desafios permanecem, como emancipação econômica e combate à violência de gênero. Tendo destacado dimensões políticas, poderíamos ora explorar aspectos neurológicos ou da saúde mental. Quais conexões entre biologia e contexto cultural merecem mais luz? Como seguir avançando em linguagens inclusivas? Símbolo de risco biológico. Como respondia sobre potenciais abordagens neurológicas, o campo emergente da neuroética me parece relevante. Suas reflexões sobre os limites das neurociências no estudo do comportamento humano e a necessidade de interpretar dados biológicos no contexto social nos alertam, evitar determinismos biológicos que naturalizem desigualdades. Cérebros não prescrevem papéis de gênero rígidos. Considerar plasticidade cerebral, ou como experiências moldam circuitos neurais ao longo da vida. Isso reforça a construção sociocultural da identidade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Pesquisas sobre emoções, dor e memória revelam como padrões culturais influenciam percepções até em nível celular. Isso desafia conceitos fixos. Entender diferenças sem hierarquizar nem patologizar. Pluralidade não significa inferioridade ou superioridade, apenas diversidade. Assim, integrando perspectivas neurológicas de forma ética, evitamos determinismos e ampliamos compreensões sem causar mais prejuízos. Pois a experiência ensina, conhecimento que não liberta pode também oprimir. Sobre saúde mental, deveríamos examinar em maior profundidade questões como efeitos do sexo-gênero nos diagnósticos e tratamentos psiquiátricos. Interface entre fatores biológicos, sociais e culturais na gênese de sofrimentos. Promoção do bem-estar feminino como dever de justiça nos sistemas de saúde. Símbolo de risco biológico. Considerando de que modo as dimensões biológicas e culturais se entrelaçam na saúde mental das mulheres, gostaria de trazer alguns pontos para discussão, como as construções sociais do gênero. Influenciam a expressão e percepção dos sintomas psicológicos. Por exemplo, a ansiedade pode ser mais permitida em mulheres do que em homens. De que forma o racismo, xenofobia, lesfobia e outras opressões estruturais afetam o bem-estar e a experiência do cuidado em saúde? Essas questões precisam estar no cerne das análises. Como experiências de violência,
Assédio sexual e doméstico impactam o funcionamento psicológico ao longo da vida. Seriam necessárias abordagens mais integradas entre saúde mental e feminismo forense. Quais os vieses de gênero implicados nos modelos diagnósticos majoritários e como desenvolver classificações sensíveis à diversidade? Como fortalecer redes de apoio e promover empoderamento frente à medicalização excessiva de sintomas típicos de mulheres? Qual o papel da psiquiatrização e medicalização da maternidade? Como apoiar sem coerção? Símbolo de risco biológico. Temos abordado questões relevantes para a compreensão da interface entre psicologia feminina e contextos socioculturais. Alguns temas adicionais que merecem debate, como fatores protecionais e de resiliência, como redes de apoio, podem ser fortalecidos de modo inclusivo e antidiscriminatório. De que forma a arquitetura social do caring e do trabalho emocional é internalizada e como afeta o autoconceito e as relações das mulheres? Como entender as múltiplas faces da maternidade, desde a realização afetiva até os riscos de depressão pós-parto, de forma a apoiar a autonomia reprodutiva? É preciso analisar criticamente conceitos como histeria ou síndrome de burnout, frequentemente associados às mulheres. Que vieses precisam ser desmistificados? Como integrar a espiritualidade e o bem-estar holístico nas abordagens sem cair em essencialismos ou novos determinismos? Que contribuições podem advir dos feminismos situacionais e pós-coloniais para ampliar o espectro de vivências consideradas? Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!